Olá, eu sou a doutora Fabiana Macchidice, médica mastologista, que cuida da saúde das mamas das mulheres e dos homens. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das alterações que as mulheres podem ter, que as mulheres ou muitas vezes até os homens podem apresentar nas mamas e que muitas vezes vocês ficam preocupadas, doutora, mas o que significa isso? O que é um nódulo? O que é um cisto? O que são as calcificações? O que são as microcalcificações? Então, hoje eu estou aqui no Viver Casa e Gourmet, numa situação um pouquinho diferente, com um pouco de comida aqui comigo, para exemplificar para vocês o que essas lesões significam. Uma das primeiras causas de alteração ou de nódulo, de bolinha nas mamas, são os cistos mamários. O que são os cistos? Os cistos, eles são como se fosse a gema desse ovo. Imaginem que esse ovo foi muito pouco cozido em relação a essa gema, e quando o cisto nada mais é do que essa gema, que se a gente perfurasse ela, então esse líquido ele escorreria. Realmente, então, isso é um cisto. É um nódulo, que é uma bolinha, mas se você perfurá-lo, ele sai um líquido de dentro. Esse líquido pode ser um líquido mais claro, um líquido mais escuro, mas geralmente então ele é somente uma bolinha ou talvez uma bexiguinha com líquido dentro. Esses nódulos, eles não são câncer, eles não viram câncer, mas são muito frequentes nas mamas das mulheres. A outra alteração mamária bastante frequente, e é o que realmente a gente mais tem no consultório, são os nódulos de mama. O que são nódulos? O que a gente chama de nódulo? O nódulo é quando uma estrutura ela é redonda, né? E que ela tem um começo, meio e fim. Ela não é uma bexiguinha que a hora que você perfura ela escorre. Ela é como se fosse um ovo cozido. Então, se você pudesse cortar um nódulo, esse nódulo você teria então essa sensação de que realmente então a mama está aqui em volta, esse branquinho é o tecido mamário e esse amarelinho aqui é um nódulo verdadeiro. Na grande maioria das vezes, quando a mulher vem com o diagnóstico de um nódulo nas mamas, esses nódulos eles são benignos, o que então a gente precisa orientar que realmente não é a presença de um nódulo simplesmente que identifica um câncer, mas é que o câncer também é nodular na grande maioria das vezes. Então, uma vez você tendo uma estrutura firme com começo e meio e fim, na grande maioria das vezes isso é uma alteração benigna, mas pode ser um câncer. Por esse motivo, a mulher precisa procurar o médico. As outras alterações que são bastante também frequentes na mama são as calcificações. Então, frequentemente as pacientes perguntam, doutora, mas saiu no laudo da minha mamografia que eu tenho microcalcificações ou simplesmente que eu tenho calcificações. O que são essas calcificações? Então, o exemplo que eu costumo dar é mais ou menos o seguinte. As calcificações seriam como se fosse esse salzinho aqui mais grosso. Então, são calcificações mais grosseiras, que você consegue identificar aqui as pedrinhas a olho nu, ver de longe, tá? As microcalcificações seria como esse salzinho mais refinado, que você não consegue necessariamente identificar os pequenos grânulos, exceto se você usar uma lupa, der uma ampliada nessas imagens. Isso são as calcificações. Então é um depósito de cálcio na mama. Dependendo de onde essas calcificações estiverem depositadas e da forma como elas estiverem arranjadas na sua mama, é que elas significam risco ou não. Porque se elas estiverem, se por exemplo nós tivermos algumas calcificações grosseiras, tá? Algumas calcificações grosseiras numa estrutura assim, redondinha. Quando se fizer a mamografia, vai existir então um agrupamento de depósito de cálcio mais arredondado, e isso provavelmente o radiologista ou o seu médico vai identificar ou vai sugerir que isso represente algo benigno. E uma outra situação totalmente então diferente de calcificações grosseiras em uma estrutura nodular arredondada seriam as microcalcificações bastante finas numa estrutura totalmente irregular, totalmente disforme e que podem representar então sim
uma lesão suspeita para câncer, não é uma forminha redondinha, né? A forma está diferente, a forma está irregular, a forma pode estar estrelada, essa forma pode estar representando uma estrutura totalmente irregular e quando você fizer a mamografia, não vai aparecer uma bolinha redondinha com os grãos de cálcio ali dentro, e sim uma estrutura totalmente diferente, totalmente irregular, e essas mesmas calcificações, mas essas microcalcificações arranjadas de uma forma irregular podem sim representar uma suspeita de naquela localização haver a possibilidade de ter um câncer. Bem, então eu espero que vocês tenham compreendido a diferença de um cisto, de um nódulo e de algumas calcificações, quer sejam grosseiras, quer sejam mais finas. O que importa é que todas essas alterações elas podem ser observadas em exames de imagem e uma vez identificadas nos exames de imagem, você precisa procurar o seu médico. Isso é só um exemplo para que vocês compreendam um pouquinho mais, mas é o seu médico que vai poder te garantir se essas imagens representam ou não algum risco. Tchau, tchau!